Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Quadros por Segundo. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje a gente vai falar sobre Não Olhe ou Nope, o novo filme de Jordan Peele, que tem sido o maior sucesso em 2022. O vídeo de hoje vai ser mais longo do que eu tô acostumado a fazer, que já são vídeos longos, já são vídeos bem completos, como vocês já sabem, mas esse vai ter um elemento a mais. Eu vou dar as minhas interpretações sobre esse filme por conta, de ele ser um filme um pouco mais complicado, um filme um pouco mais diferente do que a gente está acostumado a ver no cinema blockbuster. Além disso, é claro, eu também vou dar o meu parecer sobre os aspectos técnicos da produção, direção, fotografia e tudo mais. Antes do conteúdo, eu queria pedir para você curtir esse vídeo aqui, vai me ajudar demais na divulgação. Compartilhe em todas as suas redes sociais. Comenta aí o que você achou da minha leitura de Nope, se você concorda comigo, se tem coisas que você quer acrescentar ao debate, vamos conversar. E também se inscreve nesse canal, ativa o sininho, assim você não vai perder nenhuma notificação dos próximos conteúdos. Sem mais delongas, bora pro vídeo. O diretor desse filme aqui, pessoal, vocês já devem conhecer, é o Jordan Peele. Ele tem feito bastante sucesso nos últimos anos. O Jordan Peele é esse diretor que ele gosta de fazer esse estilo diferente de terror, que o pessoal tá chamando de terror social, em que ele pega temáticas sociais muito caras a ele, que ele quer falar sobre isso, que ele quer discutir, e coloca essas temáticas dentro dos seus filmes de horror. Muitas vezes esses filmes nos fazem pensar mais do que somente sentir aquela atmosfera tensa que um diretor normalmente quer trazer em seu filme. E o Peele nos faz pensar trazendo alegorias muito interessantes sobre a sociedade que a gente vive, sobre a questão das minorias, sobre questões de racismo, questões de pessoas estrangeiras dentro dos Estados Unidos, que foi o que ele fez com o Us, o filme anterior dele, e várias outras questões muito importantes da gente debater. Os filmes do Jordan Peele se parecem bastante com episódios de Além da Imaginação, porque é o que o Rod Serling fazia na época, o criador da série, Ele pegava temáticas fantasiosas e fazia um comentário social bastante relevante em cima. Então o Peele, ele pegou um pouco dessa questão narrativa do Além da Imaginação e fez grandes, digamos assim, episódios, dessa série dentro do seu cinema, de forma autoral. E o Peele, ele não só é bastante inventivo nas suas tramas, no que ele quer contar, mas também como ele vai contar isso. Ele é um excelente diretor. Muitas vezes você percebe como ele utiliza muito bem a movimentação diegética em seus filmes, seja de personagens com a câmera bastante estática, e ele utiliza isso para te causar uma surpresa, para te causar uma tensão, como por exemplo, personagens vindo de trás e se aproximando da câmera, o que é bem interessante. Ou em outros momentos, como no próprio Nope, em que ele vai utilizar a movimentação de câmera, o traveling, e dessa forma ele consegue atingir um certo nível de tensão que ele propõe, um certo nível de terror, de suspense. Outra marca registrada do Peele é como ele utiliza a expressão facial de seus atores para deixar a cena cada vez mais enervante, mas também muito emocionante. E aí na tela você está vendo a Lupita Nyong'o. Ele faz isso com ela em Us, ou Nós, mas ele também faz isso muito bem com Daniel Kaluuya em vários de seus filmes, principalmente no Corra. E isso nos traz a Nope, que também segue o caminho alegórico dos filmes anteriores do diretor, porém, pessoal, ele reside um pouco mais dentro dessa alegoria. Como assim, Thiago? É um filme que depende muito mais da sua interpretação e de você conseguir conectar os pontos que são deliberadamente excluídos da montagem final do filme. O Peele, ele faz questão de não ser muito explicativo durante a trama inteira, justamente para te fazer refletir sobre as questões sociais que ele busca. Então, para esse filme aqui adquirir mais cores, é preciso que você pinte esse filme com a sua imaginação, por assim dizer. E iniciando aqui com a minha interpretação sobre todos os signos do filme, é importante dizer que esses temas eles são muito bem abordados pelo roteiro do Jordan Peele. E é claro, para que você realmente compreenda quais são esses temas, você precisa entender todos os elementos alegóricos que o diretor coloca dentro da narrativa. O filme começa com essa frase aí, pessoal, que vocês estão vendo na tela. I will cast abominable filth at you, make you vile and make you a spectacle. Que é uma passagem tirada da Bíblia, do livro de Naum. A tradução seria mais ou menos: eu jogarei abomináveis imundícias em você, te farei desprezível e farei de ti um espetáculo. Logo após essa cena, a gente tem as cenas do macaco Gord cometendo uma grande violência dentro do set de uma série de TV. O que aconteceu foi que esse macaco perdeu completamente o controle e atacou
todas as pessoas presentes naquele set, gerando muito sangue, mortes e uma personagem especificamente que fica com o rosto bastante desfigurado. Porém, um personagem sobrevive, que é o personagem Jupe, interpretado pelo Stephen Yeun, aquele ator que vocês devem conhecer por The Walking Dead. Mas o que é que isso quer dizer? Vamos lá, pessoal, vamos interpretar aqui juntos. O filme fala, principalmente, na minha opinião, sobre como a indústria de Hollywood espetaculariza as tragédias, sobre como as pessoas dentro da indústria, por conta de todo o entretenimento que isso pode gerar, trazem coisas da natureza que não devem ser trazidas, que não devem ser perturbadas em prol do lucro fácil, em prol de trazer um entretenimento barato e vazio para as pessoas. Esse tema da exploração dos animais da natureza em prol desse ganho pessoal, em prol dessa ganância humana, isso é tão real que esse caso do Gord, do macaco da ficção, aconteceu na realidade também, né? Na verdade, o Jordan Peele ele adaptou a história do Travis, que é esse macaquinho que vocês estão vendo aí agora. Esse animal, ele foi adotado, né, por 2 pais, e ele foi utilizado constantemente em propagandas, em tudo que é coisa comercial. Ele era conhecido por ser um macaco good vibes, digamos assim, mas teve um determinado momento em que ele perdeu a paciência, perdeu o controle e acabou atacando a melhor amiga de sua dona, o que fez a mulher ficar completamente desfigurada. E no filme acontece tal qual a vida real. O macaco Gord faz a mesma coisa que o macaco Travis fez, com uma proporção muito maior, é claro. Inclusive, desfigurando também uma das personagens do filme. E infelizmente os 2 macacos foram mortos a tiros de uma forma bastante ignorante. A questão da espetacularização da tragédia, ela fica muito mais clara quando a gente vê, por exemplo, essa imagem aí. Em um determinado momento do filme, os 2 protagonistas, o O.J. e a Emerald, né, são os 2 irmãos, eles chegam no local onde o personagem Jupe, interpretado pelo Stephen Yeun, né, que é o garotinho que sobreviveu a essa tragédia, só que mais adulto, digamos assim, eles chegam no local onde esse rapaz trabalha e eles veem vários souvenirs sobre como a indústria espetacularizou isso, sobre como isso virou uma espécie de memória coletiva que as pessoas gostam de ficar lembrando. E a revista Mad, para quem não sabe, é uma revista de zoeira que tinha muito uma pegada meio cômica ali, com diversas coisas da indústria do entretenimento, diversos produtos da indústria do entretenimento. Essa revista, inclusive, depois virou uma série animada no Cartoon Network. Procurem aí que vocês vão ver. Enfim, eles trouxeram uma tragédia bizarra, algo realmente bastante revoltante e algo assim bastante difícil de lidar para uma questão cômica, como se isso não tivesse nenhuma importância hoje em dia, né? Fosse um episódio isolado. A partir daí, o personagem Jupe, né? Ele mostra os souvenirs que ele tem desse incidente para os 2 irmãos, para o O.J. e para a Emerald. E você consegue ver o que eu acho que é o mais interessante desses souvenirs que ele guarda de uma forma bizarra, que é esse sapatinho aí. Esse sapatinho, pessoal, na minha humilde avaliação, é o retrato da inocência do garoto. Por quê? Esse sapatinho ele aparece na parte em que acontecem as mortes. O macaco ele tá bastante confuso ali depois que ele mata alguns personagens e desfigura uma outra personagem. E você consegue ver esse sapatinho em pé, como se ele estivesse se mostrando, de certa maneira, pro garoto. E o garoto fica escondido embaixo ali de uma mesa, sem saber muito bem o que fazer, mas ele fica olhando pro sapatinho. E isso acaba salvando a vida dele. Eu já vou adiantar aqui uma revelação que acontece depois no filme, de que você não deve olhar para um predador da natureza, porque ele se sente desafiado. O macaco ele já estava pé da vida ali com o que tinha acontecido, com a exploração que ele estava sofrendo e de como os seres humanos eram idiotas de fazer aquilo com ele. Ele estava se sentindo revoltado com aquela situação. Então você não pode encará-lo, porque a impressão que dá é que você está o desafiando, né? É algo que é explicado depois dentro do contexto do filme. Aí vocês podem ver o garoto e agora vocês também podem ver o sapatinho, né? Como ele fica em pezinho ali, com tudo quebrado, mas ele tá ali, ó, segurandinho ali. Esse sapatinho é provavelmente a coisa mais enigmática do filme inteiro. É o que as pessoas ficam se perguntando o tempo todo o que é, o que significa. Eu acho que o simbolismo dele, na verdade, é esse. É bem simples. Isso significa a inocência daquele garoto. Isso significa a falta de culpa dele naquela situação.
que fez o macaco não ter raiva dele, que fez o macaco não atacá-lo. E quando o garoto foca naquele sapatinho, ele não encara o macaco diretamente, portanto ele acaba se salvando. E como vocês podem perceber, parece um sapatinho meio infantil, meio lúdico de certa maneira, né? O que é bem estranho. Então isso me remete à questão da infância, à questão da inocência, à questão de você não entender o que está acontecendo ali. Ao mesmo tempo, pessoal, que isso também é um objeto de cena. E por ser um objeto de cena, né? Por ser bem bonitinho, como vocês estão vendo aí agora, eu vejo ele muito como se fosse também um possível souvenir no futuro, para você olhar para ele e lembrar daquela tragédia de uma forma meio infantil, que é o que acontece bastante com esse personagem, com o Jupe. Ele é parte integrante da tragédia, ele te lembra da tragédia, ao passo que ele é algo lúdico para as pessoas verem também e também lembrarem. Então é possível ter essa leitura que eu tive agora, de que tem algo mais emocional relacionado ao sapatinho, como também é possível pensar que ele é fruto também do capitalismo, é fruto de uma tentativa de lembrança forçada das pessoas em relação àquele episódio e da espetacularização dessa tragédia. Inclusive, o que deixa isso mais forte ainda, da gente pensar em como o Jupe acaba espetacularizando tudo isso com as memórias dele, é como ele resolve contar toda essa história para os dois irmãos. Ele resolve trazer isso como uma sátira do Saturday Night Live, né? Ele vai citando ali esse programa de humor muito famoso nos Estados Unidos e como ele abordou essa tragédia de uma forma espetaculosa, de uma forma engraçada, de uma forma como se nada tivesse acontecido de grave ali. Essa cena é maravilhosa, inclusive, ela é muito bem dirigida pelo Jordan Peele. Você percebe que existe um leve traveling para frente e a câmera vai se aproximando muito devagarinho do personagem, como se revelando que cada vez mais, quando ele vai entrando dentro da história, ele se perde mais dentro dela, ele se sente mais emocional perto dela. Muito embora ele não demonstre isso de uma forma muito clara. É algo que você tem que pescar da forma como o ator, o Stephen Yeun, fala, se comunica, como ele se expressa por meio do olhar e das feições. A cena termina depois que o personagem quase termina de contar a história, ela corta para esse momento que vocês estão vendo agora, do menino completamente assustado, que eu imagino que seja ainda esse trauma dentro da cabeça do personagem do Stephen Yeun, do Jupe, mas como ele decide esconder isso dentro da mente dele para contar uma história espetacular para as pessoas. Isso meio que já começa a te dizer que a direção do Jordan Peele ela é muito cuidadosa. Ela não inventa um monte de coisas, um monte de movimentos rebuscados, não. Mas ela utiliza de forma sutil um drama que te conecta mais àquela trama, ao que a gente está assistindo. E isso é boa direção. Agora, bora voltar pro início do filme, pessoal, que eu vou falar para vocês outras pistas que o Jordan Peele vai deixando na trama para te dizer que de fato esse é um tema relevante para o filme, a questão da ganância do ser humano, de espetacularizar a tragédia e de utilizar a natureza a seu bel prazer. Eu gosto muito dessa cena aí inicial, porque ela vai mostrando e vai apresentando os personagens pra gente, que é o O.J., né, que é o personagem do Daniel Kaluuya, e o seu pai, que é o dono do rancho ali, do Hayward Film Horses, ou alguma coisa assim, parecida, né. Eles são fazendeiros, cuidadores de cavalo, que levam seus cavalos para produções hollywoodianas, para comerciais, para filmes, etc, né? E é uma família que faz isso há muito tempo dentro da indústria. E essa cena ela é legal porque além dela apresentar esses personagens pra gente, ela também vai começando a trabalhar o suspense. Você escuta um rádio em que você começa a ouvir relatos de pessoas falando que viram coisas estranhas e que essas coisas estavam se movimentando pelo espaço, ou seja, elas estavam prestes a chegar no local onde esses dois personagens estão. E é justamente aí que a gente vê o primeiro incidente com o alienígena, né? Com o Jean Jacket, que é o nome que eles dão para ele lá no final do filme, que eu vou acabar utilizando aqui para me referir a ele também. Do nada, pessoal, vários objetos começam a cair e um deles atinge a base do crânio, assim, do pai do O.J., né? A parte do olho aqui, mas é uma cena super violenta e é uma cena muito tensa também, porque você não entende exatamente o que acontece de início. Depois o Jordan Peele te mostra a cena de cara, assim, e você toma um choque absurdo, porque você vê o que aconteceu ali de fato, o quão violento aquilo foi. E o que era esse objeto, pessoal? Uma moeda. Existe símbolo maior do capitalismo, da ganância, da busca de lucro fácil, da exploração,
do que dinheiro, do que uma moeda. E uma outra coisa também cai, que é essa chave aí que vocês estão vendo. Esses dois objetos, inclusive, eles vão cair também em outras cenas mais pra frente do filme, o que demonstra que existe uma importância simbólica para eles. Essa da chave aqui também vai ser uma coisa bastante simples que eu vou elaborar para vocês. E aí vocês podem complementar com o que vocês acham. Para mim, essa questão da chave ter se incrustado tanto dentro de um cavalo ali, significa que você tem que prestar atenção nesse cavalo, você tem que prestar atenção nesses animais. Eles são a chave para você conseguir abrir as portas da sua interpretação, da sua imaginação. E é exatamente por isso, pessoal, que cada animal tem um capítulo dentro do filme. A gente vai ter o capítulo do Ghost, o capítulo do Clover, o capítulo do Lucky, o capítulo do Gordy e o capítulo do Jean Jacket. Tanto o nome Ghost, quanto Clover, quanto Lucky são 3 cavalos. O Gordy é o macaquinho, como eu já falei pra vocês aqui, e o Jean Jacket é o ET, né, pessoal? E uma coisa, pessoal, que eu fui descobrindo enquanto eu ia vendo o significado dessas palavras, eu entendi que o próprio nome desses cavalos tem uma importância muito grande na trama do filme. Esse nome não foi escolhido à toa. Em cada momento que esses capítulos vêm à tona, tem algo de muito relevante entre o alienígena, a criatura, e os protagonistas ali, entre a relação que eles vão construindo no filme. Cada nome de cada animal te diz algo sobre esse alienígena, te diz algo sobre essa criatura. Quer um exemplo? Vamos lá. Ghost. O que é que significa ghost em português? Fantasma. E o que é que isso me remete? A questão do alienígena conseguir se camuflar muito bem, utilizando uma nuvem ali. Então as pessoas não conseguem enxergar ele com muita clareza. E isso é proposital, porque os animais da natureza, eles se camuflam para se esconder de demais predadores, de demais seres da natureza. E tá aqui uma cena que para mim ilustra isso muito bem, como várias outras cenas também ilustram, mas essa aqui é interessantíssima. Porque você vê a sombra dos 2 irmãos e a nuvem em evidência, como se eles estivessem sendo apagados por aquele ser. O quão enorme é aquele ser dentro do contexto que o filme vai adotando e vai ganhando durante a projeção. Agora vamos para a segunda. Clover. O que é que significa Clover? Clover, pessoal, é trevo. Eu não sabia disso, eu tive que pesquisar para ver. E de fato, esse nome Clover em inglês simboliza trevo. Aquela plantinha, vocês sabem, que dá sorte. Mas o que é interessante de pensar sobre isso? O trevo, pessoal, ele serve também como alimento para cavalos. Porém, se você der a cor de trevo errado para o seu cavalo vai ter problemas de saúde e sangramentos. E aí temos mais uma característica do nosso queridíssimo Jean Jacket, da criatura extraterrestre, digamos assim. Ela se alimenta de cavalos. E caso ela coma algo errado, ela vai dar uma sangradinha pela boca. Essa é uma puta de uma pista para você entender várias das dinâmicas do filme Nope. Porque você entende que o extraterrestre quer primordialmente se alimentar, ser o predador daquela relação ali, e ele utiliza de táticas de camuflagem para melhor conseguir atingir os seus objetivos. Porém, ele não pode comer porcaria, tem que lembrar disso. Ele acaba comendo em um determinado momento e acaba sangrando ali e jogando um monte de sangue dentro da casa do OJ e da Emerald, os protagonistas. Aí a gente tem que lembrar também aqui que o ET, ele morre pela boca também, né? Ele come ali um balão que acaba explodindo dentro dele e ele acaba morrendo. Vocês podem perceber como é importante essa dinâmica da alimentação desse bicho. O nome Clover dá uma dica interessante. Esse aqui é um momento, como vocês podem observar, que ele dá uma cuspida aí de sangue absurda dentro da casa e é uma das melhores cenas do filme, inclusive. Esse aqui é o momento em que o ET acaba falecendo porque comeu um balão. Muito bom isso. Indo agora pro terceiro cavalo, pessoal, o Lucky. Na realidade, o capítulo dele se posiciona no filme depois do capítulo do Gordy, tá? Mas para motivos aqui de explicação, eu vou trazer ele um pouco antes, porque é bastante simples a explicação do Lucky, né? Lucky significa sortudo. Então, o cavalinho sortudo não é somente ele que é sortudo, é também o personagem do OJ. Então, quando eles estão juntos, existe muito poder de sobrevivência dos dois, né? E de alguma maneira eles também têm bastante sorte. Esse nome Lucky eu acho que é um pouquinho mais lúdico também. Indo agora para o capítulo do Gordy, pessoal. É aqui em que se explica toda a questão do macaco de forma mais abrangente, de forma mais completa, né? Toda a memória do Jupe em relação a isso
Aqui ela é apresentada em sua completude. E é claro que é aqui também que a gente começa a ter uma conexão maior entre a trama do Gord e a trama do Jim Jacket do ET. E é importante que vocês entendam, pessoal, que todos esses animais que eu tô comentando agora, que dão títulos a capítulos do filme, esses animais representam uma unidade temática apenas. Vocês podem perceber que as características de cada capítulo falam sobre características do nosso queridíssimo alienígena, mas também são características comuns aos animais, ao grupo dos animais de forma geral. Todos eles têm uma relação predatória entre si, todos eles têm uma maneira particular de se portar na natureza, mas nenhum deles gosta de ser domado, que é algo que o pai do O.J. fala em um diálogo bastante específico dentro do filme. A natureza não gosta de ser domada, e é essa linha que conecta todos esses animais à trama de forma geral. Se vocês perceberem como o cavalo ele reage naquela primeira cena lá, em que o O.J. leva ele para aquele estúdio lá, para aquele comercial, como ele reage de forma agressiva àquilo que é causado a ele, todo aquele estresse que gera no animal para poder gerar ali um produto comercial. A mesma coisa acontece também com o nosso queridíssimo Gord e também com o Jim Jacket, porque existe uma outra camada do filme que eu vou explicitar um pouco melhor lá no final desse vídeo aqui, que fala também de como existe essa espetacularização também, né? Essa vontade de fazer vídeo viral, essa vontade de capturar o alien a todo momento, essa vontade de você fazer espetáculo com esse animal também. Isso fica até mais claro ainda nesse mesmo capítulo aqui. Mas antes da gente seguir com essa linha de raciocínio, eu queria trazer uma curiosidade interessante para vocês. Existe um filme chamado Gord, que é um filme da Disney, eu não conhecia esse filme, inclusive. E esse filme fala sobre um porquinho que tenta salvar os outros porquinhos da sua espécie de ir pro abatedouro, que me lembra bastante a história de Okja, por exemplo, do Bong Joon-ho, né? O filme lá do porcão gigante. E aí, isso sendo coincidência ou não, pessoal, é o mesmo nome do macaquinho. Mas você pode estar pensando aí, Thiago, mas Gord pode ser o nome de qualquer coisa. Mas tem um easter eggzinho que pode provar que eu tô certo. Vocês estão vendo o porquinho ali em cima da casinha? Ele aparece em uma cena em que tá tudo destruído, e aí tem esse easter eggzinho do porquinho. Por quê? Não sabemos. Mas eu chutaria que é uma referência ao filme Gord, do porquinho que tem que salvar os seus parentes do abate. Então isso mostra na realidade o tipo de espetacularização que é feito com esses animais. E não foi só esse filme que saiu com porquinhos atrapalhados, né? Tem o Baby, porquinho atrapalhado na cidade, por aí vai. Tem vários filmes com animais em primeiro plano ali, e alguns que a gente até sabe que aconteceram tragédias ali com esses animais, como, por exemplo, 4 Vidas de um Cachorro, que foi bem triste, inclusive. Então é mais uma vez aí a metalinguagem do Jordan Peele a serviço da narrativa do filme. Pessoal, e além disso, eu também penso assim, observando melhor a cena agora, por que o Jordan Peele resolveu focar no porquinho e desfocar o ser humano ali? Na minha opinião, ele coloca esse porquinho como uma metáfora de que a natureza está acima do ser humano. Então, por mais que o ser humano queira realmente manipulá-la sob o prazer, por questões de lucro, para se alimentar de forma absurdamente predatória, criando esses animais para fins apenas pessoais, para fins mesquinhos do próprio ser humano, a natureza ela se encontra acima, como o porquinho tá em cima da casinha aí e o nosso querido O.J. tá desfocado mais abaixo dentro da cena. Então também é uma interpretação válida, tá? Mas vamos passar logo, porque não era para eu demorar tanto assim nesse momento aqui, tá? Vamos prosseguir. Agora, novamente, pessoal, percebam o quão bem dirigida é essa cena da sitcom aí, de como tudo isso acontece com o macaquinho Gord. A gente primeiro tem essa imagem aí, que vem diretamente como se fosse de uma câmera da época, né? Uma câmera de gravação da época. E aí você tem todo o contexto do episódio, o que acontece. Uma menina vai dar um presente pro Gord, e aí o presente é uma espécie de balão que explode e aí causa a ira do animal que vai assassinar um monte de gente aí. Mas o que é mais interessante é como essa cena é conectada pela montagem, pela edição de som. Porque a gente não vê essa ação de forma contínua, o que eu acho bastante criativo. O que a gente vê que conecta um plano a outro plano dentro dessa mesma cena é o som, é o que você escuta, são o som das pessoas gritando, nervosas, em terror com o que está acontecendo, e do macaco super bravo, super puto da vida. Depois que passa essa cena aí, dessa camerinha aí mostrando o contexto, tela preta, sons
de coisas acontecendo, de assassinatos acontecendo, a gente passa para uma outra cena. E nessa próxima cena existe um traveling que vai mostrando bem lentamente o que aconteceu dentro desse set. Novamente, o Peele, ele vai movimentando a câmera dele até um certo momento em que você consegue ver, assim, bem no cantinho da imagem, o macaco, como se ele estivesse batendo em uma pessoa ali. E aí ele corta de novo para outra parte da cena, e essa parte da cena é aquela que a gente viu um pedacinho anteriormente. Agora nós estamos vendo as cenas neste plano pelos olhos da criança. Você vê a reação dela, o quão com medo ela está naquele momento ali, e você vê o que ela enxerga, você vê o ponto de vista dela, uma câmera subjetiva. E você sente toda a tensão da cena, porque você está sendo colocado pelo diretor numa perspectiva de vítima, numa perspectiva ali de inocência, o que dá a sensação de que a gente está muito perto do que está acontecendo e que aquilo pode vir para perto da gente a qualquer momento. Isso aumenta a imersão, isso aumenta a tensão. No final da cena a gente vê esse momento aí, que é um momento até bastante bonito dentro da cena, eu acho que o único momento bonito, que o macaquinho ele não queria machucar a criança, né? Porque viu uma inocência, não viu alguém perigoso, não viu alguém que queria sacanear com ele. Então ele até quer dar aquele soquinho, né, aquele comprimento de soquinho que ele provavelmente aprendeu com treinadores de animais em outros tipos de produção. É nesse momento que o animal acaba levando um tiro e o sangue espirra naquela parte de fora da mesa onde o menino tá, e esse sangue também espirra alguns jatinhos na cara da criança e a criança fica completamente cagada de medo. Corta para a cena do Jupe, né, já adulto, próximo de fazer a maior besteira da vida dele, e a câmera vai se afastando, se tornando mais impessoal, mostrando que o personagem estava lembrando daquilo da forma mais emocional possível, porque na outra cena ele está querendo vender uma ideia, ele está querendo vender um espetáculo. Aqui ele está se lembrando da maneira como ele deveria sempre se lembrar, com a reverência que ele deveria sempre ter. Tá, Thiago, mas você narrou a cena completa aí, por que ela é uma cena tão bem dirigida como você falou? Bom, pessoal, além do detalhe que eu falei, da conexão dos planos pelo som, o que eu acho que é algo bastante sutil, de certa forma, de você conseguir explorar uma determinada cena violenta, eu acho que isso é interessante porque causa mais impacto em quem tá assistindo. Quando você não mostra o que tá acontecendo, mas você mostra o impacto que aquilo causou, aquilo te dá uma sensação de terror muito maior, porque você começa a imaginar aquelas imagens, aquelas cenas de violência por si só, né? Naquela tela preta que o Jordan Peele coloca. Ali você pinta aquela tela preta com a sua imaginação, com o que você pensa que pode ter acontecido somente ouvindo os sons ali. Então ele vai te guiando, vai guiando a sua imaginação e vai guiando a sua percepção da cena. Isso é como construir uma cena inteligente sem te subestimar, sem achar que ele tem que te mostrar tudo para que você fique assustado. De certa forma, o Peele tá falando aqui sobre moralidade, sobre inocência, sobre toda essa temática relacionada ao Jupe, né? A forma como ele se lembra daquilo e a forma como ele utiliza daquilo ao seu bel prazer, para conseguir lucrar, para conseguir retomar o status de estrela, um status que ele tinha dentro do entretenimento, que hoje ele não tem mais. Então isso gera uma dicotomia muito interessante dentro do personagem, e a gente entende muito melhor como ele verdadeiramente se sente em oposição ao que ele mostra, em oposição ao comércio que ele tenta fazer com essas memórias. E é aqui que efetivamente a gente tem a conexão entre o personagem Jupe e o nosso querido extraterrestre. Ele começa a querer vender um espetáculo desse animal, assim como ele fez com as próprias lembranças dele. Olha só que parada pesada, né, pessoal? E aí vem o extraterrestre, vem o Jean Jacket e mata todo mundo. Engole todo mundo. E aí tem uma das cenas assim que eu acho mais sufocantes do filme todo, são as pessoas sendo levadas por cima do sistema digestivo desse animal. É muito tenso. E aqui é o exato momento em que isso acontece. Eu vou até tirar minha câmera aqui para vocês verem um detalhe interessante da construção dessa cena. Percebem que existem umas sombras ali de lado? São as sombras das pessoas que estão sendo abduzidas ali naquele momento. Então o Jordan Peele ele faz essa cena de uma perspectiva mais emocional, porque você vê o rosto do personagem que está prestes a ser abduzido e o restante você deduz por conta das formas que vão tomando a cena. Isso é foda demais. Então, pessoal, uma outra questão da direção do Jordan Peele que é impressionante é como ele consegue sugerir a violência. E a sugestão da violência, ao invés dela ser crua e fria pra gente,
ela dá uma sensação de nervoso, ela dá uma sensação de terror muito maior. E é aqui justamente onde eu acho que existe essa grande revelação do Jim Jacket como um animal, desse extraterrestre, como uma espécie de animal da natureza. Aqui ele é desafiado diretamente. As pessoas olham para ele, assim como olharam pro macaquinho, assim como olharam para aquele cavalo lá e aborreceram ele demais naquele determinado momento do filme. Aqui existe a conexão natural entre todas essas questões e você finalmente entende que o extraterrestre é uma espécie de animal. Muito embora todas as pistas estivessem sendo alimentadas o tempo inteiro pelo nome dos capítulos e por outras questões simbólicas que o Jordan Peele traz em cada um deles. E é exatamente daí, pessoal, que é tirado o título Não Olhe. Eu tenho uma amiga minha que ela acabou dizendo assim, esse título é muito entregão, não sei o quê. Mas eu acho que ele faz todo o sentido do mundo, porque apesar dele ser, entre aspas, entregão, né, de você conseguir deduzir coisas por causa disso, eu acho que a maneira como ele é introduzido no filme, essa questão de você não olhar para um predador, eu acho que é uma questão até bastante bonita. E eu acho que esse título tem outros vieses e tem outras interpretações também, que eu vou dar no decorrer desse vídeo aqui. Pessoal, é só um último adendo. Vocês perceberam que o Gord morre por um tiro e o Jim Jacket, entre aspas, também morre como se fosse com algo semelhante a um tiro, que é uma explosão de ar, que está dentro do balão, né? Ali existe uma representação de um duelo de western, como se eles estivessem duelando tanto o alienígena quanto aquele balãozinho que representa um herói de faroeste ali. É como se os dois animais também morressem com um tiro, então isso também os conecta de certa maneira. E é sabendo disso que a gente vai pro último capítulo, que é o Jim Jacket, né? Que eu tô falando aqui o tempo todo, Jim Jacket. Esse animal, que é o nosso extraterrestre, é referência a um momento do filme, que é esse momento que vocês estão conferindo agora aí, em que a personagem, ela tá conversando, né? A Emerald tá conversando com o OJ, que ela teria um cavalo para ela própria domar, que seria intitulado Jim Jacket. E é justamente daí que vem o nome do extraterrestre que eles colocam depois. E esse animal acaba que ele não é domado por ela por um simples motivo: machismo do pai da menina, que não queria que ela se envolvesse nos assuntos masculinos da família. E aí entra, dentro desse contexto, a questão do desenvolvimento desses dois personagens, porque ali você percebe que existe uma cumplicidade entre eles que o filme, ele enterra um pouco dentro do início ali, porque existe uma diferença muito grande entre o personagem do Daniel Kaluuya, que é um personagem mais introspectivo, ele quer tocar os negócios da família, mas a personagem da Keke Palmer, a Emerald, a sua irmã, ela não se importa muito com isso. Ela quer se vender, ela quer ser uma estrela. E isso causa um desgaste entre os dois personagens que estão sempre separados. E é nesse momento mais íntimo aqui, o primeiro do filme, mas não o único, que a personagem conta essa história, que ela gostaria de ter tido mais contato com o pai e com o irmão. Mas é também aqui que a gente tem essa cena que eu acho excelente, em que o irmão fala assim: eu vejo você. Você não está sozinha dentro dessa casa, você não está sozinha dentro dessa família. É até por isso que essa personagem acaba se afastando, eu acredito, do pai e do irmão e do negócio deles, né? E o que acontece com o cavalo Jim Jacket? Bom, eles acabam tentando levar ele, né, para um set de filmagem do Escorpião Rei, e eles acabam não usando esse animal porque usaram camelos. Aí aqui eu conectei dois momentos do filme que são muito bonitos, né? Esse momento que é uma rima do momento anterior. Isso aqui é no clímax do filme, lá pro finalzinho mesmo, em que o personagem, ele tá quase se sacrificando pela irmã, e aí ele faz assim: eu estou vendo você, eu quero te proteger, né? É muito interessante. E a personagem vai lá e doma o animal, doma o Jim Jacket. Não só doma, né, como mata, nesse caso específico, né? Mas existe uma metáfora aí em relação à questão de você domar o animal. Isso é muito fantástico, mostra a força dessa personagem, a força que ela tem e a cumplicidade que a gente cria com ela durante o filme e durante a progressão dessa história. Agora, pessoal, vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos voltar lá pro início do filme. Mas, Thiago, como assim tu tá voltando pro início do filme? Calma, vocês vão entender. É outro tema muito importante pra gente debater. Vocês estão vendo aí, pessoal, que esses são os créditos do filme. Mas por que é relevante voltar para os créditos do filme? Enquanto vai aparecendo o nome das pessoas e tal, você se vê como se fosse dentro de um túnel. Depois você vai entender, né, que dentro da lógica do filme, esse túnel está dentro do Alien, certo? Então você já está dentro do Alien desde o início do filme, o que é muito interessante. Porém, essa não é a questão que eu quero comentar. O que eu quero comentar é que
Isso aqui é uma alegoria para a câmara escura, porque lá no final dos créditos vai aparecer isso aí que eu vou mostrar para vocês agora. Se vocês não sabem, pessoal, esse aí é um filmete de basicamente um jockey montado num cavalo. Isso foi um experimento do Edward Muybridge. Isso foi lá no início, na criação do cinema, antes mesmo da gente ter o cinematógrafo. Essa experiência basicamente consiste em várias fotos tiradas muito perto uma da outra, que quando a gente coloca elas em sequência de forma rápida, elas formam um movimento que a gente conhece por cinema. Inclusive, esse aí é a logo do canal Quadros por Segundo. Toda a identidade visual do canal tem a ver com esse experimento aí, com Horses in Motion. Pois bem, pessoal, o que é interessante nesse experimento é que a gente sabe até hoje qual é o nome do cavalo que estava no experimento. O cavalo chama ND. Eu tirei isso aí do Screen Rant, de um artigo deles que explica um pouco se existiram ou não essas pessoas na realidade. Haywood Hollywood Horses, né? Que é o nome da família e os negócios deles, dando cavalos para a indústria hollywoodiana. De fato, eles não existiram, eles foram criação do filme. Porém, essa questão do jockey negro é interessante porque ele foi provavelmente o primeiro ator da história do cinema. Se você considerar, é claro, que esse foi o primeiro filme, entre aspas, produzido na história do cinema. Há controvérsias, mas a gente pode utilizar um pouco dessa ideia para fins educacionais. E esse rapaz aí, esse primeiro ator, simplesmente foi apagado dos livros de história do cinema. Ninguém sabe quem é esse rapaz. Agora pergunta o nome do cavalo. A galera sabe. Agora a gente entra num tema super importante, pessoal. O apagamento da comunidade negra de Hollywood. Porque eles sempre tiveram papéis fundamentais desde o início da criação do cinema. Sempre tiveram papéis importantes. Sempre foram relevantes dentro da indústria cinematográfica. Mas sempre foram tratados de maneira desrespeitosa, de maneira racista, com brancos se pintando de negros para poder viver em papéis. Então existe aí uma marginalização muito clara dos negros dentro do cinema, desde sempre. Muito raramente, eu acho que isso está começando a mudar, isso é muito bom, mas muito raramente lá no século XX, a gente via negros em papéis principais. Durante muitos anos isso foi uma realidade muito cruel. E isso, pessoal, é tratado de maneira direta no roteiro, tá? Não sou só eu que estou falando isso, não. Dentro dessa cena aí, por exemplo, a personagem da Keke Palmer e o personagem do Daniel Kaluuya, eles conversam entre si, né, o O.J. e a Emerald, falando que eles sempre tiveram na vanguarda desse tipo de serviço que eles prestam, né, que no caso seria o aluguel de cavalos, enfim, ali, para utilizar na indústria hollywoodiana. Mas eles sempre foram marginalizados. Eles sempre foram postos de escanteio. E eles têm sempre que lutar o dobro, o triplo, para conseguirem o sucesso que eles merecem. E eles mesmos falam que são a realeza do cinema em uma outra cena. E isso é muito massa. É o Jordan Peele realmente reconhecendo esse papel muito relevante e colocando, assim, na sua cara no filme. Não é nenhum mistério. Ele realmente está colocando para você ver. E essa cena aí tem um monólogo sensacional da Emerald. Ela está se apresentando, está apresentando a empresa para as pessoas ali, né? Os diretores, para a equipe que está trabalhando no comercial. E ela diz: desde que as imagens puderam se mover, nós damos a nossa pele por esse trabalho, ou algo parecido com isso. Não tem como, pessoal, o Jordan Peele ser mais direto do que isso. Ele colocou no diálogo dele um personagem negra falando: nós damos a nossa pele por isso aqui. Só faltou um complemento, né? Mas vocês não nos reconhecem. E para além dos negros, o Jordan Peele também fala de outras comunidades, de outras minorias também, que são mal representadas em Hollywood de uma forma geral. Os asiáticos também sofrem muito dentro dessa indústria e já sofreram também algo parecido com os negros, né? Atores brancos vivendo papéis asiáticos, isso acontece até hoje, inclusive, e apagando, né, a oportunidade que esses atores asiáticos poderiam ter dentro do mercado. E é principalmente pelo Jupe, né, o personagem que a gente tá falando aqui há muito tempo já dele, porque ele é muito central para essa história aqui. Inclusive, eu acho que é um ponto super positivo do desenvolvimento de personagens. Ele é um personagem coadjuvante que tem muita relevância para essa história. E ele também serve a esse propósito temático também, de nos mostrar uma pessoa que está tentando sobreviver a qualquer custo dentro desse mercado que a excluiu.
e até por isso ele acaba cometendo coisas completamente fora da realidade e paga por isso dentro do próprio filme, né? Por fim, a gente vai ter o Angel também, que aqui é representante da comunidade latina dentro do filme. Aqui ele não tá tão inserido dentro da questão do entretenimento, ele tá mais inserido dentro da trama realmente de como os irmãos eles querem, de certa maneira, conseguir capturar essa imagem desse alienígena para conseguir ter sucesso, ter fama também. Também é um comentário, de certa maneira, em relação àquela questão da ganância que a gente comentou já várias vezes nesse vídeo aqui. Mas o que é curioso é que existem traços de sua personalidade que mostram também uma certa crítica social. Tem um momento em que ele fala que a sua namorada deixou ele para ir trabalhar na CW. A CW ela é muito conhecida por ser um canal de televisão teen que contrata as pessoas mais bonitas do universo, ou entre aspas, né? Não as mais bonitas, as mais padrões do universo. E é claro, se você já viu alguma série da CW, se você gosta, desculpa, tá? Mas se você já viu alguma série da CW, você provavelmente sabe que são séries bem superficiais. E o que é interessante é que o Jordan Peele ele encontrou uma maneira super bacana de conseguir explorar essas dinâmicas sociais, trazendo o faroeste ou western. Porque se você já viu aí algum filme de faroeste antigo, né? Esses novos eu acho que tá tendo aí uma revisão, tem diretores fazendo mais justiça a personagens negros. Porém, se você viu esses filmes mais antigos, você sabe que o herói normalmente é o cara branco e os negros são sempre relegados a um papel secundário. A mesma coisa de latinos e inclusive indígenas que são vilanizados em muitas dessas produções. Agora, pessoal, a gente está vendo personagens negros que são heróis de um filme western. Não que esse filme seja especificamente western, mas ele tem essa conotação western, ele ganha esses ares de western lá no final. Ele acaba passando de um terror para uma aventura western. Essa transição de gêneros é um dos maiores fortes do Jordan Peele, do diretor. Eu acho que isso acaba dando espaço para essas pessoas que mereciam essa posição de protagonismo e revisita esse gênero de uma forma que eu acho simplesmente maravilhosa. Ah, Thiago, mas onde é que tu viu que os negros, eles são tão marginalizados assim no western? Assista esse documentário aí que eu tô mostrando pra vocês agora, que se chama Eu Não Sou Seu Negro. Esse documentário foi indicado ao Oscar na época. É um documentário extraordinário do diretor Raoul Peck. E ele, inclusive, é narrado pelo Samuel L. Jackson. Olha só que foda. Esse documentário ele tem ideias do escritor e ativista James Baldwin. E aqui ele vai te explicar, tintim por tintim, direitinho, a perspectiva dele, da Hollywood da época, e de como ele, como uma criança negra, um jovem negro, tinha que ver brancos como heróis, porque ele não tinha essa representatividade para que ele pudesse se ver dentro da tela, se ver dentro do cinema, se ver dentro dessas aventuras. Então, se você quiser entender um pouco melhor essas dinâmicas sociais da Hollywood do século XX, assista Eu Não Sou Seu Negro, vale a pena demais. Tem um outro fato aqui, pessoal, que o O.J. e a Emerald, eles conversam entre si querendo conseguir o Oprah Shot. Eles querem a gravação que vai levar eles para o sucesso, que vai passar na Oprah e vai ter grande visibilidade. E isso é algo que eles perseguem durante o filme, basicamente todo, junto com o Angel. E aí, como eu falei para vocês antes, isso pode entrar dentro daquela seara da ganância humana, né, que a gente já discutiu bastante, ou isso pode ser, na verdade, pessoal, uma tentativa dessa família de recuperar o prestígio que eles deveriam ter tido desde o começo, desde o princípio do cinema. Eu particularmente gosto muito mais dessa segunda opção, tá? Mas você também consegue articular dentro dessas duas searas. E aqui eu queria agradecer ao artigo do Screen Rant, que foi da onde eu tirei a questão do experimento do Muybridge, toda aquela questão relacionada ao cavalo, se chama ND e tudo mais, ao jockey que não tem nome. E também a questão do Haywood Hollywood Horses não existisse, algo ficcional, eu tirei de lá. E também tirei essa segunda ideia aqui, da família que está tentando recuperar o prestígio que ela deveria ter tido. Então, eu queria deixar claro aqui que isso é uma citação, não é uma ideia minha específica. Muito obrigado, Screen Rant. E para quem quiser, eu vou deixar o artigo aí, obviamente, para você ler na íntegra, na descrição do vídeo. Mas aí, galera, o que é legal é que a Emerald, no final do filme, ela consegue a bendita foto, o bendito material que vai passar na Oprah. Mas não é o melhor material do mundo. Não é um material filmado em IMAX, como eles tentam fazer durante o filme. Ela consegue uma foto analógica. Ela consegue uma foto, assim, antiga. Assim como a referência ao Horses in Motion,
lá do Edward Muybridge, ela consegue uma foto, ela não consegue uma filmagem. Isso é muito bacana porque conecta lá a esse início do cinema com a fotografia também. E não só isso, mas aqui a personagem finalmente entende, ela não expressa isso em palavras, mas a gente consegue ver dentro das feições dela que ela tá feliz porque o irmão sobreviveu. Porque no final das contas o irmão aparece lá vivo, depois de ter se sacrificado para ajudá-la. Depois de ter se sacrificado para servir como isca, para que ela conseguisse fugir. Ali, ela percebendo que ele tá vivo, é que ela tem uma expressão ali meio assustada, mas também meio feliz, assim, dá uma sensação de que ela tá aliviada de alguma forma. Não é porque ela vê os jornalistas no final, é porque ela vê o irmão dela vivo. Isso é sensacional. E é justamente essa imagem aqui que ela vê. E é engraçado que ele tá numa placa que chama Out Wonder. É como se fosse além das maravilhas, digamos assim. O lado de fora daquele parque ali, meio assombrado. É muito bonito essa cena. Muito bonito. E é claro, pessoal, que eu queria chamar a atenção de vocês para uma outra questão dentro desse mesmo tema do western. Vocês estão familiarizados com a figura do forasteiro? Daquela pessoa que vem de fora da cidade, chega lá, e normalmente aquelas pessoas da cidade a veem com desconfiança, entre outros adjetivos negativos? Pois é, talvez a gente consiga associar a figura do ET, do extraterrestre, à figura de um forasteiro, de um estrangeiro, para ser mais claro para vocês. E o que é a figura do estrangeiro, pessoal? O estrangeiro normalmente é aquele cara, aquela pessoa que quer ir para um novo local, iniciar uma nova vida e sobreviver. O que o estrangeiro quer normalmente é sobreviver. Mas dentro dos Estados Unidos existe uma xenofobia absurda, em que todo mundo olha torto para o estrangeiro. O que acontece não só nos Estados Unidos, né? Diga-se de passagem. Se a gente colocar esse alien como um estrangeiro, a gente pode perceber também algumas relações. Ele só quer chegar na Terra e sobreviver. Só que todo mundo quer tirar uma casquinha do cara, quer desafiá-lo, quer tirar ele do prumo, quer uma foto dele, quer um pedacinho dele. Então eu acho muito interessante essa leitura desse animal como estrangeiro, como alguém que somente quer sobreviver naquele local inóspito ali, que ele encontra para tentar fazer dali a sua casa. E esse tema é muito semelhante ao tema de Us, né? Ou Nós, que foi o filme anterior do Jordan Peele, que fala de maneira também simbólica, mas também muito direta, lá no final do filme, quando ele mostra o muro enorme ali, né? Quem aí lembra, por exemplo, da proposta do muro infame do Trump, que ele queria separar o México dos Estados Unidos? Eu acho que isso cai como uma luva em Nope também, tá? Pessoal, meu amigo Jonatas Rueda também, uma conversa com ele. Gostaria inclusive de agradecê-lo por pensar sobre isso e me comunicar também. Então vou citá-lo aqui oficialmente. Esse meu amigo, ele me deu outra ideia interessante. Ele compara uma das formas desse alienígena com uma caravela. Um daqueles navios antigos que chegavam nas costas dos países com os, entre aspas, colonizadores, né? E muitos desses navios, inclusive, traziam negros, né? Trouxeram negros depois, em outros momentos da história. Então a gente pode ter uma interpretação aí também do extraterrestre sendo a figura do colonizador, sendo essa figura desse ser que vem de fora para tentar se apossar da terra que já tem os nativos dentro dela, né? Essa leitura iria bem contra o que eu tô falando, da questão do ET ser essa figura do estrangeiro, né? Mas são duas leituras que são possíveis, desde que haja um pensamento complementar em relação ao restante da leitura do filme, né? Eu não acredito que seja necessariamente isso, até pelo que eu tô falando com vocês há muito tempo aqui. O ET, ele também tem outras atribuições no filme, principalmente relacionadas à questão do animal, que é tirado da natureza pelos seres humanos, e também dos seres humanos sempre quererem uma foto dele, uma relação com a imagem desse animal, que é algo que eu ainda vou citar e vou desenvolver um pouco mais adiante no vídeo. Enfim, muito obrigado, Jonatas Rueda, pela ideia e também por ser um consultor meu. Eu me consultei com ele, com meu amigo Ítalo Passos e com a minha amiga Yasmin Evaristo. Os três me ajudaram aí na construção de toda essa passagem do western. Muito obrigado pela ajuda de vocês, dos meus amigos do Clube da Poltrona. Por falar no título Nope, é um bom título, porque, se você não sabe, Nope é uma expressão idiomática lá nos Estados Unidos. É como se ele faça assim, não, nem a pau. Não tem nem perigo. Isso é utilizado de formas cômicas, mas também de formas narrativas dentro do filme. É um título muito bom. Porém, tem muita gente falando que o Não Olhe, o título brasileiro, é um título ruim, tá? Eu já expliquei que eu acho que o título tem a ver com aquela questão do predador não querer ser desafiado, o que é também algo narrativo, diga-se de passagem. Porém, pessoal, eu também acho que tem a ver
com a cultura da celebridade, com a cultura do lucro fácil em torno de pessoas. E aí tem uma piada que eu acho excepcional sobre o TMZ, né? Que o cara vai lá querer fotografar o que quer que esteja acontecendo ali, vai investigar e tal, porque ele quer o lucro fácil, ganhar uma graninha ali, investigando, vendendo para um canal de fofoca. Então essa questão de você não gostar de ser observado, você também pode levar um pouco para esse lado também, pro lado dos paparazzi, pro lado dessa galera que quer sempre filmar, que hoje em dia, se tem um acidente de trânsito, se tem um acidente violento, o cara não vai chamar a polícia, o cara vai filmar primeiro para colocar na rede social e depois ele vai tentar te ajudar. Então esse tipo de lucro em cima da imagem de alguém é também uma crítica super possível e super válida dentro do filme. Por isso que eu acho que ele cita de uma maneira muito feliz o TMZ. E aqui eu também queria agradecer aos meus amigos Wilmerson e o meu amigo Robson, que a gente estava conversando juntos, né? O pessoal do Cineclube Paralelas, que discutiu comigo, me abriu a mente em relação a isso. Muito obrigado também. E o título em português pode ser em relação a isso. A você não querer ser observado, de você não querer que a sua vida seja invadida por pessoas idiotas, que querem lucrar com a sua imagem, por pessoas que querem te usar para fazer entretenimento fácil. E isso até sai um pouco da seara dos animais explorados, da natureza também. Isso acaba sendo algo mais amplo que o Jordan Peele coloca dentro do filme. Então o título em português é muito bom, tá, pessoal? Porque ele tem várias correlações com a narrativa do filme. Tá aí o porquê de eu achar esse título bom, tá? E o filme também dá uma cutucadinha em uns canais aí, tipo Discovery, tipo History, que fazem uns programas sobre alienígenas do passado, sabe? Esses programas bizarros que são só mentira, são só mentiradas pra gerar lucro fácil. É sacanagem isso, né? O filme dá uma zoada com isso, de uma forma que eu acho bem legal. Por fim, pessoal, esse é o último tema que eu vou comentar com vocês, que o filme também serve como uma alegoria do processo de fazer filmes. Eu tava conversando com meu amigo Bruno Albuquerque também sobre isso, também gostaria de agradecê-lo pela conversa. Essa troca de experiências e diálogos é muito legal porque você começa a abrir sua mente mais pro filme. E eu pensei em algo para trazer para o vídeo aqui, que é a questão da obsessão em ter sempre o melhor take, em você ter sempre a melhor imagem, em você ter sempre algo a mais desnecessariamente, pensando no que a história pede para você, pensando na simplicidade de se contar uma história. E isso pode te levar à ruína, né? Isso pode fazer o teu filme ser uma merda completa, uma coisa totalmente intragável. E é exatamente isso que acontece com o diretor de fotografia Endless Host, que é esse rapaz que vocês estão vendo aí. Esse senhor de idade. Ele já tinha o que ele queria, mas ele precisava de um take dentro do ET, para ele ser eternizado, para ele ter a imagem da natureza que ninguém mais tem. Essa é a obsessão do ser humano por ser o mais artístico possível, para desbravar novos territórios artísticos e tal. Sendo que, pessoal, vamos lá, o cinema, ele pode ser algo mais simples. Um filme simples não significa dizer que é um filme simplório, mas sim que é um filme que faz tudo direito, de uma maneira tranquila, de uma maneira que ele não precisa dificultar, né, para o espectador e para ele mesmo, para a maneira como ele se desenvolve. Então pensem no cinema como algo mais simples. É muito provável que você conte uma história muito melhor. Bom, concluímos todas as minhas interpretações dos temas do filme. Demorou pra caramba, mas eu queria expor tudo o que eu penso sobre esse filme. Eu queria falar também, antes de terminar esse vídeo, sobre alguns aspectos diferentes do roteiro, que eu também gostei, alguns aspectos técnicos que me chamaram a atenção e também sobre uma outra questãozinha negativa para fechar o vídeo, mas eu vou tentar fazer isso de uma maneira mais rápida. Vamos lá, pessoal. Eu falei para vocês que o desenvolvimento de personagens é muito bom, principalmente dos dois irmãos Haywood, o O.J. e a Emerald, e também do Jupe, né, o personagem asiático interpretado pelo Stephen Yeun. Pois bem, eu até expliquei bastante bem essa relação deles, que primeiro é afastada e depois se une. Eu acho que esse arco de união é muito bem feito durante o filme, cada um com as suas obsessões, mas no final das contas eles se transformam em heróis dentro do filme e isso é super bacana. Já o arco do Jupe, ele é um pouquinho mais trágico, digamos assim. Ele é aquele típico personagem que precisa ser sacrificado em algum momento do filme para que você perceba que toda a maneira como ele observou
um acontecimento passado dele, um trauma passado da vida dele, foi errada. Ele quis lucrar com isso da pior forma possível e mereceu esse destino mais trágico. Mas eu acho muito legal que ele tenha também esse holofote. Além disso, pessoal, a estrutura dramática do filme, o que é isso, Thiago? O drama, pessoal, é a ação do filme. Drama significa literalmente ação. Então, quando você fala estrutura dramática, você fala da estrutura que o roteiro tem de ações. Como a ação vai gerar outra ação, que vai gerar outra ação, vai gerar outra ação, certo? É basicamente isso. Essa estrutura dramática do filme, ela é muito bem conduzida, porque a gente tem todos aqueles capítulos dos animais, certo? Aquela questão simbólica que eu comentei bastante com vocês aqui, e cada um desses capítulos vai aumentando cada vez mais o sentimento de tensão para um clímax extraordinário que modifica-se ali naquele clímax a principal questão do horror do filme, né? O filme ele larga um pouquinho o horror e se transforma em uma aventura, se transforma em um filme de faroeste. Eu acho perfeito como isso acontece e como isso é utilizado de maneira a debater um tema ali proposto pelo filme. Então aqui a gente pode dizer que é uma estrutura dramática que funciona em prol de estruturas temáticas que o filme aborda muito bem. Aí, é claro, eu também preciso dizer que esse clímax tem bastante catarse ao fim. O filme acaba aqui, com você totalmente enervado, totalmente tenso, de ver se a personagem vai conseguir realmente o que ela precisa, o que ela quer, né? Um puta de um clímax, um puta de uma conclusão também. Já a parte técnica, pessoal, eu não sei se está muito escura essa imagem para vocês verem, mas é basicamente o Daniel Kaluuya olhando para o céu, tá? Essa aqui é uma das questões mais legais de direção, tá? Como eu estive falando para vocês durante o vídeo todo, a direção do Jordan Peele é maravilhosa. Isso aqui que eu tô mostrando, pessoal, é um plano que vai se transformar em outro plano por conta do traveling, por conta do movimento de câmera. E por que isso é importante? Ele não só te ajuda a trocar a perspectiva, a você ficar observando o céu para procurar o alienígena em determinados momentos, e aí depois mostrar a situação tensa que o personagem ali principal ele tá passando, como também ele serve como um próprio instrumento para se causar horror. Quando, por exemplo, o personagem do Daniel Kaluuya, a câmera acompanha ele se escondendo e assim que ela vem para a direita, aparece o alien bem na frente dele. E é claro, esses travelings, junto com planos bem abertos, te faz procurar o alien para ver se tu encontra ele em determinados momentos. O filme, ele faz você ficar procurando dentro das nuvens onde está aquele alien. E o que é mais legal é justamente isso. As nuvens funcionam como a camuflagem do alien. E isso acaba te trazendo um ambiente semelhante a de uma floresta. Pensa no filme do Predador, em que ele se camufla e ele fica por cima das árvores e você não consegue vê-lo. É mais ou menos a correlação que eu faço aqui. O alienígena ele fica por entre as nuvens e você tem que procurá-lo o tempo inteiro. Então o traveling, ele também tem essa função de te fazer ficar procurando onde está aquele alienígena, né? Além das outras duas que eu falei, uma questão propriamente de criação de atmosfera e horror, e outra questão de mudança de perspectiva, de troca de perspectiva sem cortes, o que dá sempre um suspense maior, porque você não sabe o que você vai ver. E esse aqui, se vocês olharem bem nessa imagem aí, eu tô sabendo que está muito escura, vocês vão conseguir ver que aparece a nave indo embora. Então é um plano contínuo. O rosto do Daniel Kaluuya, do personagem, a câmera vira e aparece o ET, a primeira aparição dele, mais clara pra gente. Isso é muito foda, porque ali você já começa a sentir, caralho, bicho, esse ET tá aí mesmo e ele é fodido. Esses planos abertos, pessoal, o que é bastante interessante neles é que a gente consegue utilizar mais a profundidade de campo quando a gente tem esses tipos de plano. A profundidade de campo é basicamente a largura com que você vê a imagem. Então, se essa largura está bem focada, a profundidade de campo é alta. Você consegue ver muitos elementos distantes. E o Jordan Peele utiliza isso de uma forma bem legal nesse filme, inclusive como uma piada, tá? Que é essa cena que vocês estão vendo aí agora. Essa cena, aparece os menininhos lá, os filhos do Jupe, para assustar o personagem do O.J., né? O personagem do Daniel Kaluuya. E é muito engraçado que você toma um susto com aqueles bichos estranhos, primeiro porque tá escuro, então tem questões de iluminação também, de luz e sombras, que
que vão te auxiliar dentro dessa criação de tensão, né? Como também tem essa questão da profundidade. Como eles estão muito distantes, você só vê a forma deles. E isso te faz se cagar inteiro. Depois, obviamente, é uma zoeira do Jordan Peele, que é bem legal, inclusive. É um exemplo muito bom de como utilizar a profundidade de campo para brincar de maneira narrativa. E também tem um outro efeito, pessoal, de direção, que é bem legal. Quanto mais planos abertos você usa, quando você fecha eles, isso te dá um impacto maior. Quando você fecha, por exemplo, no rosto do O.J., como está acontecendo aqui agora, e com toda a expressividade do ator Daniel Kaluuya, você percebe a tensão dentro das expressões faciais desse ator. E isso é muito fantástico. Isso deixa em evidência esses momentos tensos, esses momentos dramáticos do filme. Não só isso, mas, por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo agora é da menina sendo engolida pelo monstro, né, em uma das cenas, inclusive, que eu citei antes. Essa imagem aí, galera, ela é muito claustrofóbica, porque você tá vendo o tempo inteiro o filme com lentes muito abertas e muita profundidade de campo e movimentações de câmera o tempo inteiro. Aqui não. Aqui você está vendo um ângulo muito próximo e algo fechando a personagem. Ou seja, a sensação de claustrofóbica está muito alta aqui nesse exato momento no filme. E isso te gera uma sensação muito amedrontadora, isso te gera uma sensação muito ruim. Essa cena aqui, ela já conecta ao meu próximo tópico, que eu vou falar também sobre as referências. Eu acho a maneira como essa cena é fotografada muito semelhante às luzes de contatos imediatos de terceiro grau do Steven Spielberg. Inclusive, aquele filme ele utiliza muito o azul também. Então, o Nope, eu acho que tem a escala de cores ali muito semelhante ao filme do Steven Spielberg. Tanto esses vermelhos vivos, esses laranjas muito potentes, muito fortes, para explicitar uma sensação dramática, quanto esses azuis muito frios e essas sombras muito acentuadas. É uma coisa que o Spielberg utiliza muito naquele filme lá. Vocês podem ver aí o que eu tô falando, como é semelhante mais ou menos a questão das sombras e das luzes muito intensas e como é parecido as duas fotografias nesse sentido. Esse momento aqui ele é interessante também e eu acho que remete um pouco, apesar de não ser 100% igual, porque do lado de fora daquela cena de contatos imediatos de terceiro grau que eu mostrei para vocês agora, é uma luz muito intensa. Aqui não tem luz. Aqui o Jordan Peele e o diretor de fotografia Hoyt van Hoytema, eles preferem fazer algo mais naturalista, eles preferem fazer algo com raios, trovões ali, né? E isso dá uma sensação diferente para a cena. Dá uma sensação de que é uma tempestade horrível que está acontecendo. Mas o lance de você ter a casa banhada de sangue me remete muito também aos contatos imediatos. Principalmente a cena ali que eu mostrei para vocês, em que há a abdução da criancinha, né? Então eu acho que é uma cena muito semelhante, até mesmo em intenções, com os personagens se escondendo do alienígena que tá chegando. Outra referência maravilhosa é o anime Akira, como vocês podem ver aí, né? Que é essa ceninha do rapaz deslizando na moto, uma cena muito famosa, que muita gente já homenageou nos seus filmes. E o Jordan Peele também faz uma homenagem que eu acho bem bacana aqui. É justamente nessa cena aí que a gente tem a Emerald deslizando na moto com uma faixa de cena do crime, o que eu acho maravilhoso, assim. Eu acho bastante simbólico também, né? Existe essa questão da violência contra os negros, que é uma coisa que está sempre em discussão nos Estados Unidos, né? São muitas pessoas negras que são mortas, seja por policiais, seja por atos racistas, enfim. Então, isso está sempre em voga nos Estados Unidos, está sempre em conversação lá. Então, o fato da personagem estar em volta com faixas de cena do crime é muito foda. E a referência maravilhosa também ao anime Akira, né? A referência estética. E essa acho que é a referência mais óbvia possível, porque a gente tá falando de um plano que só não é americano, porque são dois objetos enormes. Mas existe uma intencionalidade de ter algo semelhante a um duelo de western, né? Que a gente vê um close da mão ali do herói, ele sacando a arma e atirando mais rápido do que o seu inimigo, né? Então a gente tem um pouco disso aqui também, essa relação de western, que eu acho muito legal. Não dava pra ele fazer um plano americano aqui, gente. São dois objetos enormes, tá? Mas eu acho que a intenção da cena fala por si só. É uma homenagem muito bacana. Aliás, eu vou deixar nessa imagem aqui agora, porque eu vou comentar alguns outros aspectos técnicos, tá? Primeiramente, parabenizar o diretor de fotografia Hoyt van Hoytema, que é um dos melhores profissionais da indústria cinematográfica hoje. Eu acho simplesmente aterrador como ele traz várias das cenas mais bonitas de horror
pro cinema desse ano, tá? De 2022. E ele aparentemente se conectou muito bem com as ideias do Jordan Peele. Ele conseguiu cumprir à risca todas as ideias que o diretor teve e fez isso da maneira mais impactante possível. É simplesmente sensacional. É claro que eu não poderia deixar de citar a edição de som, a mixagem de som e a montagem. A edição de som, eu falei pra vocês lá naquela cena do macaquinho Gordy, quando ele assassina todo mundo, que aquilo ali é conectado por meio do som. Mas não é só isso que faz a edição de som ser tão legal. Em vários momentos a gente escuta gritos ao além, misturados no ar, quando a gente vê o personagem do O.J. observando o horizonte. Então dá a sensação de que alguém em algum lugar está sofrendo, foi abduzido, enfim, o que quer que seja, né? Além disso, tem um vento muito cortante ali, que dá uma sensação extremamente fantasmagórica. Isso também, além de ser algo da edição de som, é também algo da mixagem de som, que consegue te trazer à vida esses sons da maneira mais espetacular possível, da maneira que você consegue ouvir esses sons de forma bastante clara, seja na TV da sua casa, seja no cinema. E eu sei disso porque eu vi na TV da minha casa e eu vi no cinema também. E eu consegui ouvir bem esses elementos que constituem a atmosfera do filme. Isso é muito foda. E a montagem, de uma maneira geral, funciona muito bem, tá? Muito bem. Tem uma questãozinha que eu vou citar num ponto negativo mais à frente, mas de uma maneira geral, a maneira como eles trabalham a violência apenas sugerida é muito bonita, é muito bacana e te deixa sempre enervado, né? A maneira como o editor ele também entende quando tem que haver movimento, entende quanto a cena tem que ser mais recortada para ser mais bem sucedida com o espectador, é também uma noção importante, algo que ajuda o trabalho de Jordan Peele. Além disso, nós temos o departamento de arte e o design de produção, que cuidam de todos os sets do filme e também do design desse monstro, que é maravilhoso, que em determinados momentos lembra como se fosse uma espécie de diva. Eu sempre percebo isso assim. Tem um momento em que ele ascende ao céu, ele parece muito uma diva, com um vestido longo e tudo mais, como se fosse uma espécie de imagem, não sei, religiosa, não sei. É muito interessante. Em outros momentos ele lembra um chapéu de cowboy, e em outros momentos esse monstro remete muito também aos ETs lá do Contatos Imediatos de Terceiro Grau, tá? E outra referência aí ao Steven Spielberg, além da fotografia também, na direção de arte. Então a maneira como esse monstro ele vai se modificando no decorrer do filme é muito bacana, pessoal, é muito bacana. Até me remete também a um animal marinho em determinado momento também. Enfim, há várias questões. Então é muito único. Você vê muito raramente um tipo de monstro como esse dentro do cinema. Isso é um ponto muitíssimo positivo para o design de produção e para o departamento de arte em geral. Também dá para dizer que os figurinos eles cumprem muito bem o seu papel. Existem certas escalas de cor que são utilizadas em determinados momentos do filme. E elas vão se modificando de acordo com o estado de espírito desses personagens e as personalidades que eles exalam entre si, né? Sempre com as suas particularidades. Também acho que esse elemento funciona demais. E para fechar aqui as questões técnicas, pessoal, CGI é excepcional, um dos melhores do ano. Para mim tem que ser indicado ao Oscar, porque a maneira como ele é construído, impactante, é surreal. E a trilha musical do Michael Abels é extraordinária. Eu acho que ela consegue acompanhar muito bem toda a atenção do filme e todos os principais momentos dramáticos que o filme exige. Então, ponto pra ela. Inclusive, a faixa tema, a Nope, se você ouvir ela também tem um lado meio western, que é muito legal. Ela toca no fim do filme. Então, é uma trilha musical bastante interessante. Por fim, mas não menos importante, a gente vai ter o elenco do filme. O Daniel Kaluuya é sensacional. Pra mim, é uma das maiores dobradinhas do cinema hoje. Jordan Peele e Daniel Kaluuya. E ele tem uma interpretação mais introspectiva, né? Ele tem uma interpretação que demonstra bastante emoção por meio do olhar. Emoção de nervosismo com a irmã, né? Dessa separação com a irmã. Emoção em relação ao que ele sente pro monstro também, né? Essa relação que ele tem de não olhar pro monstro. Isso também vem da expressão facial do ator. E eu acho que isso acaba sendo capturado de uma maneira muito atenciosa pelo Jordan Peele. Não à toa, esse personagem ele é super bem construído, sem falar tanto, sem ser tão extrovertido quanto a irmã. No caso, a Keke Palmer, né? A atriz que faz a Emerald. Ela tá sensacional também porque ela traz complemento pro personagem do O.J.
ela é a irmã extrovertida com o irmão introvertido. Essa união dos dois em determinado momento é super bacana, funciona muito bem como desenvolvimento, mas também funciona porque os dois atores estão super confortáveis dentro dos papéis e porque eles têm uma química maravilhosa. Um último, mas não menos importante destaque é o Stephen Yeun. Eu acho que ele tem uma qualidade muito semelhante à do Daniel Kaluuya nesse sentido, porque eu acho que ele consegue atuar apenas com um olhar, apenas com algo melancólico do personagem ali. Eu acho que funciona muito bem. Te faz sentir até uma certa pena, muito embora ele seja um otário, né? Mas te faz se sentir até uma certa pena pelo personagem dentro do destino final dele. Então eu acho que é um ator que ele também entrega bastante, com pouco, digamos assim. E se eu pudesse citar coisinhas negativas do filme, porque nem tudo é perfeito, a gente sabe disso, eu acho que tem um momentinho na montagem ali do segundo ato que eu acho que o filme demonstra uma barriga, acho que o filme poderia ter sido um pouco cortado, assim como esse vídeo. Poderia ter sido um pouco cortado assim como esse vídeo, mas eu não desgosto 100% do que foi feito, né? Eu acho que esse ritmo mais lento prejudica um pouco, faz o filme demorar a engrenar, mas não é totalmente ruim de uma segunda vez que você assiste. Até porque você começa a prestar atenção em mais detalhes do filme, e quanto mais detalhes, mais coisas para você considerar e mais coisas para você analisar, né? Então isso é interessante do ponto de vista analítico, mas do ponto de vista mesmo de ritmo, eu acho que dá uma prejudicadinha no filme. Um outro problema é que nem todos os coadjuvantes são maravilhosos, tá, pessoal? O Angel, para mim, é o pior personagem desse filme aqui. Não porque ele é péssimo, não porque ele não ajuda, não porque ele não é um cara inteligente que agrega, porque ele simplesmente parece ser o personagem mais escanteado do filme inteiro, né? Ele tem ali momentos em que ele é funcional, mas esse personagem parece que nunca brilha muito sozinho, ele tá sempre associado aos protagonistas, então dá a sensação de que ele foi um cara meio escanteado ali dentro do roteiro do Jordan Peele, né? E também outra coisa, pessoal, aqui é algo bastante pessoal, tá? Mas eu sinto que quando um filme ele é muito estufado de coisas, ele vai acabar não desenvolvendo tão bem todas as coisas que ele se propõe a desenvolver. Eu acho que isso acontece em partes com Nope ou Não Olhe, né? Muito embora eu goste muito de fazer todas essas conexões que eu fiz com vocês hoje e de debater sobre todos esses temas, eu acho que tem alguns temas que são mais pincelados e outros temas que são melhor desenvolvidos na narrativa de uma forma geral. Por exemplo, a questão do TMZ que eu citei para vocês ali, eu acho que ela é mais incidental, ela aparece de uma forma mais rápida na narrativa, de uma forma mais breve, do que de uma forma mais bem trabalhada como o restante dos temas. Então eu acho que você acabar deixando alguns temas um pouquinho menos em evidência, acaba deixando a experiência do filme um pouquinho pior, tá? Porém eu queria deixar um disclaimer aqui, que eu não acho que nenhuma dessas questões negativas realmente afetam o filme de uma maneira muito grande, de uma maneira que eu possa considerar de uma forma extraordinariamente foda, assim. Eu imagino que esses problemas possam causar sensações diferentes em pessoas diferentes. Na minha experiência como cinéfilo, na minha experiência como crítico, isso não passa nem perto de arranhar a inventividade e todos os méritos, as questões positivas que o Jordan Peele trouxe para jogo aqui. E é exatamente por isso, pessoal, que eu vou dar nota 5 de 5 para esse filme aqui. É um dos melhores filmes de 2022. É um filme que merece com certeza ser visto e é um daqueles filmes que é uma diversão inteligente, é um entretenimento muito bem pensado, muito bem feito. É algo que vem para o cinema para, de alguma maneira, mudar ali a perspectiva daqueles filmes bem comunzões que a gente sempre assiste no cinema, né? Esse filme aqui, ele te revira a cabeça, ele te faz refletir sobre todas as situações que ele cria, ele te faz realmente ficar com ele muito tempo depois da projeção, tá? E eu preciso dizer que eu sou um felizardo de estar vivendo essa época em que Jordan Peele tá fazendo as suas grandes obras, que com certeza serão lembradas aí em um futuro não muito distante. É isso, pessoal. Se vocês concordam comigo, por favor, comentem aí. Digam também suas teorias que eu quero ouvir pra caramba, eu quero conversar com vocês, quero debater sobre esse filme. Deixem seu like para ajudar na divulgação desse canal aqui, para alcançar mais pessoas. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder todas as notificações e me seguir em todas as minhas redes sociais que vão aparecer nos cards aí em algum lugar desta tela. Se você ficou comigo até esse momento do vídeo, eu te agradeço, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.